Nós gostamos muito de falar sobre vários livros aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais lidos do mundo. Alguma ideia aí? Sim, a Bíblia! Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fer Sugano e hoje nós vamos conversar sobre a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Você já teve uma Bíblia? Você tem o hábito de ler uma Bíblia? Aqui em casa, moro eu e meu esposo, né? Nós temos essa Bíblia aqui, que é a Bíblia católica. Eu sou católica desde a barriga da minha mãe, eu costumo falar. Só que essa Bíblia, ela está comigo desde que eu participei do grupo de jovens, ou seja, se não estou enganada, lá pelos 15 anos, acho que é isso. Eu entrei no grupo de jovens em outra cidade onde eu morava, antes de vir para essa cidade onde eu moro com meu esposo, e lá eu participei durante anos de grupo de jovens. Eu cantava, né, lá, a gente falava banda, né, na época, e cantava na missa também. Então a gente ia para vários retiros espirituais e numa dessas andanças que eu fiz aí com a turma do grupo de jovens, tinha um amigo nosso lá da igreja, que o nome dele é William, não esqueço dele. E eu lembro como se fosse hoje, sabe? A gente estava no retiro e aí ele olhou para mim e falou assim: "Você tem Bíblia?" E eu disse: eu tenho uma da minha mãe. Minha mãe tinha uma, né, capa dura, pretinha. E era evangélica, eu não me lembro de quem que ela ganhou, acho que ela ganhou até em uma outra cidade que nós morávamos, lá em Sabaúna, Mogi das Cruzes, onde a gente também tinha amigos que eram evangélicos. Ele falou assim, então toma. Eu falei assim, então toma? Como assim, né? Você tá me dando a Bíblia, é sua? Ele falou assim, essa aqui é minha, eu usei, eu tenho outra, eu marquei só algumas coisas aqui, mas você pode pegar pra você de presente. Aí eu, que legal! Eu achei o máximo, porque eu não tinha. E essa aqui, eu sei que tinha muita gente lá do grupo também que tinha uma menorzinha, que era uma metade dessa daqui, né? Também era assim, com zíper. Só que eu não tenho o hábito de ficar abrindo e fechando, não gosto porque eu tenho medo de estragar, ainda bem que assim eu acho que eu conservei um pouco ela também. E ela já desmontou aqui, sabe? Até pouco tempo atrás, de novo, eu colei, porque tudo depende, né, do jeito que manuseia. Ela não, quando eu ganhei, ela não era nova, mas era nova pra mim, sabe? Já era mais nova. E aí eu fiquei muito tempo assim, lendo partes, levava para grupo de jovens, levava para retiros espirituais, mas eu nunca li a Bíblia toda, nunca tinha lido, gente. E assim, sou católica, sim, eu não tenho vergonha de dizer, porque tem muita gente que também passou por essa experiência igual eu passei. O que acontece? Eu sempre fui à igreja, eu sempre li muito, né? A gente participava das missas, o padre explicava a homilia, que é a parte lá onde ele explica todos os livros que são lidos ali no folheto de missa, né? E aí, então, a gente acompanhou sempre, e quando tinha a Bíblia, a gente lia essas partes. Então, a gente lia junto ali no folheto de missa, né? E quando chegava em casa, às vezes a gente pegava a Bíblia, às vezes não, mas eu nunca li, não tinha lido ainda toda ela. E eu só li, gente, peguei para ler recentemente, do ano passado para cá, que eu li toda a parte do Evangelho, que a gente fala Novo e Velho Testamento, né? Então eu li toda a parte do Evangelho, que conta ali a trajetória de Jesus, a chegada de Jesus ao mundo. E o Velho Testamento eu já tinha pegado algumas vezes para ler e não tinha conseguido. E aí eu comecei, a Bíblia mesmo, a Bíblia da Ave Maria, essa daqui que eu falo para vocês, ela
fala como é que ela orienta, na verdade, como é que a gente pode ler para não ficar, de repente, assim, parar, sabe, em algumas partes que não são tão fáceis, assim, de compreensão. Aliás, gente, a Bíblia não é muito fácil de compreensão, mas conforme você vai lendo, ela vai se tornando. E aí você pode ir conversando com várias pessoas, você pode, se você não entende muito bem, você pode conversar com o seu padre, o seu pastor, ou então alguém, assim, tem os meus amigos que são evangélicos falam de discipulados, né, na igreja católica a gente tem os missionários, então tem muitas pessoas, além do mais, assim, amigos que sabem, às vezes, mais do que os outros que já estudaram mais, então a gente pode sempre, assim, estar conversando com alguém, e aqui no YouTube mesmo, gente, a gente tem, assim, várias pessoas que hoje em dia explicam e falam sobre a Bíblia. Não tem como a gente não se aventurar nesse livro, não é mesmo? E aí aqui, ó, deixa eu até abrir aqui um pouquinho para vocês, que é o que eu fiz, sabe? Eu li todo o Evangelho para mim, que foi mais assim, eu tive vontade de começar por lá, então eu li por lá. E aí depois, a própria Bíblia da Ave Maria, ela sugere aqui como é que você pode ler os livros para que você não canse, para que você não fique, não desanime, sabe? Porque é um livro de oração, é um livro de compreensão, é um livro... Tem muita gente que faz da Bíblia um livro de estudo, né? Então, mas tem algumas passagens que não são tão fáceis. E olha só que interessante. Depois eu mostro algumas partes, vou gravar separado aqui pra vocês. Mas olha só, ele fala assim, ó. Tem uma parte aqui que é como ler a Bíblia. Olha só que legal aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Como ler a Bíblia. E aí ele fala assim, ó. Que ele começa a falar assim, como é que você pode fazer essa leitura, ó. Há pessoas que começam a ler a Bíblia, página por página, como se ela fosse um único livro, e caem no perigo de desanimar devido às dificuldades que vão encontrando. Então, para que não diminua em nós o amor e a atração pela palavra de Deus, é muito aconselhável que a primeira leitura da Bíblia se faça a partir dos livros mais fáceis. E aí ele fala aqui, ó, eis um roteiro que poderia ser seguido para uma ampla liberdade por parte de cada um dos leitores. E ele fala, você pode ler os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, aí depois vem Ruth, Tobias, Judite e Esther. Aí ele fala sobre as cartas mais breves de São Paulo e as 3 de São João, os livros de histórias do Antigo Testamento, as outras cartas dos apóstolos, os livros sapienciais, os livros dos profetas do Antigo Testamento, o Apocalipse, e assim vai. Aí vem os livros dos Salmos, que convém ser lido e começar nos primeiros dias, como meditação e oração, em preparação à conclusão, à leitura intencionada. Ou seja, você não precisa, sabe, se você não tiver, assim, com muita confiança em si, ler assim, sabe, do começo até o fim, porque cada leitor eu acho que o mais interessante, sim, seria do começo até o fim, mas eu sei que às vezes, assim, a gente não tá muito animado nem para ler um livro comum, convencional, quem diria a palavra de Deus, sabe? Que a gente precisa ter um entusiasmo pela palavra de Deus, então a gente precisa ler em estado meditativo, que eu falo meditativo em meditação, sabe? Meditando nos evangelhos, na passagem de Jesus, das pessoas que passaram aqui pela terra, e assim a gente vai se enchendo, sabe? E aí, para quem ora, né, já reza, pede a presença do Espírito Santo que vai contigo em toda esta oração. Tem gente que faz os devocionais. A minha maneira de fazer devocional tem sido assim, eu vou lendo, ou eu separo um tempo, vamos supor uma meia hora ou 10 minutos, ou gosto de ler ou de manhãzinha ou no final da noite, é assim que eu gosto. Mas quando eu posso também vou pegando durante o dia. E aí, gente, eu fui começando a anotar os meus insights, as minhas ideias de oração, que Deus foi falando comigo. Então, eu fui anotando aqui num caderninho. E esse caderninho aqui eu tenho anotado desde 2021, que eu comecei a fazer o devocional mesmo, né?
E aí eu fui anotando, e assim, não tenho muito assim uma sequência certa de anotação. Eu vou anotando assim a leitura que eu fiz e vou pedindo a Deus para que eu possa colocar aqui aquilo que mais tocou meu coração, tá? Existem várias formas de fazer devocionais, tem vários vídeos no YouTube, eu ainda não fiz nenhum, talvez um dia eu faça, não cheguei nesse ponto ainda. E aí eu vou até colocando, tem uma listinha de pessoas que eu rezo todos os dias, então eu deixo aqui, são as minhas intenções para as pessoas que eu rezo. Eu acho assim muito forte as pessoas que pedem oração pra gente, sabe? Eu levo isso muito a sério. Então assim, quando alguém vem pedir oração pra mim, Fer, reza por mim, nossa, com o maior carinho do mundo, sabe? Porque eu acho que quando a gente pede uma pessoa para que a outra reze pela gente, é um dos motivos assim de maior alegria que a gente pode ter, uma confiança extrema, porque você está confiando ali algo nas mãos ou na oração de outra pessoa. É lógico que é importante que a gente reze sempre pela gente mesmo e pelas pessoas que nós amamos, mas tem pessoas que não conseguem rezar por estar passando por algum momento de adversidade e elas precisam ali, né, de pessoas que rezem. Eu, graças a Deus, também tenho algumas pessoas que eu tenho certeza que se eu pedir e eu peço, eu falo, reza por mim, então essas pessoas rezam por mim e vira uma corrente de oração, não é mesmo? Vários livros são muito bons aqui, não é, gente? Se você acompanha aqui no YouTube, tem pessoas que hoje em dia, eu tava vendo até um canal de finanças que fala sobre a Bíblia, o contexto da Bíblia no dia a dia, sabe? E tudo isso é muito importante. Hoje em dia você usa a palavra, as escrituras da Bíblia em todos os ambientes da tua vida, da nossa vida, né? Eu gosto mais de uma passagem aqui da Bíblia, que é o Salmo 91, que é o Salmo de confiança, né? Tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz o Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. E aí vem toda a passagem. Eu gosto muito do Salmo 90, que é o confiança. Às vezes em outras Bíblias está marcado outro salmo, outro número de salmo, mas no geral é esse. Vocês também têm hábito de colocar fotos e algumas coisas que vocês gostam ou de pessoas dentro da Bíblia? Antigamente aqui tinha várias fotos, acho que eu andei tirando, ó, tirei mesmo. E gosto também, vou colocando fotos de gente, de pessoas, vou colocando orações, vou colocando coisinhas que eu vou ganhando aqui das pessoas, sabe? Eu tirei bastante coisa porque eu derrubava tudo quando eu ia usar. E aí eu tirei tudo. Tem uns bilhetinhos aqui ainda. Tinha uns. E como é que vocês fazem as anotações, gente? Eu comecei pegando lápis de cor. Tem até uns lápis aqui, ó, que eu sempre deixava ali perto da minha cama. Não nessa proporção menor, mas eu pegava os lápis de cor. E aí eu ia colorindo as passagens que mais me chamavam atenção, ia fazendo anotação a lápis também, mas eu parei um pouco de colorir, porque eu não queria que a minha Bíblia ficasse toda colorida não, porque eu não sei se depois eu vou comprar outra, se eu vou ganhar outra, se eu vou, sabe? Então achei melhor assim, visualmente falando, achei melhor pegar o lápis mesmo. Então toda vez que eu tô ali lendo, eu faço a marcação ali. Então se um dia eu quiser apagar por algum motivo, né, eu posso apagar. Mas já fiz várias anotações sim, ó. Tem um salmo de paciência aqui, ó, que até coloquei, que é falando sobre a paciência no capítulo 2 em Eclesiásticos. Eu vi pelo vídeo que a Alice estava virada ali, ó, Alice no País das Maravilhas, já arrumei. Então eu comecei, gente, a anotar e agora eu tô riscando, sabe? Tem o capítulo aqui, aí eu pego o lápis e dou uma riscadinha em cima, porque se um dia eu quiser apagar, eu apago. Dizem as pessoas que nunca apagam, mas vamos ver, né? O que mais que eu posso falar sobre a Bíblia? Tem um post-it aqui, que é da época do grupo de jovens ainda, onde eu anotava algumas passagens, algumas palavras que Deus nos dava.
Tenho aqui um cantor católico, o Betinho, lá no Retiro, em 2001, olha, março de 2001, ele colocou uma passagem, uma letra da música dele, que é Fernanda, Olhos Firmes Nele. Era da música, né, Olhos Firmes em Deus, então ele escreveu aqui. E aí, gente, o que eu posso falar pra vocês é que não se apresse tanto em querer ler a Bíblia correndo, mas se apresse em ler logo, sabe? Se é que você me entende. Por quê? Porque com tanta coisa acontecendo nesse mundo, eu acho assim que a gente precisa ter consciência, e nas escrituras mesmo diz os indícios, né, de que Jesus está para voltar. Você sabe quando? Eu não sei, mas é tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo que as escrituras mesmo falam, né? Eu não vou citar aqui para vocês. Leia lá, sabe? Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, eu tinha também. Não tenha, sabe? São coisas assim, realmente, que deixam a gente um pouco assustado, mas veja bem, com tanta coisa acontecendo de ruim, não tem como a gente realmente não ficar assustado, mas é necessário, sabe? Leia em estado de oração que você vai se tranquilizar, vai se acalmar e não vai ser algo ruim não, tá? Vai ser algo bom de entendimento para você e pro teu coração. Para nós católicos, mês de setembro é o mês da Bíblia, então a gente comemora a palavra de Deus, então é por isso que eu decidi trazer aqui para a gente conversar um pouco, para falar sobre esse livro para vocês, porque a gente fala sobre tantos livros aqui no canal, e esse livro é um dos que eu sempre estou lendo, em paralelo aos outros, primeiro que os outros, e me faz muito bem. Eu leio, eu estudo e eu oro muito, eu rezo muito com ele. Me conta aqui o que você tem lido, que passagem você tem lido da Bíblia, se você lê a Bíblia realmente, se você tem um devocional todo preparado, como é que você faz? Você lê dentro do seu quarto, você lê em outro ambiente da tua casa, você lê em conjunto com outras pessoas, como é que você lê? Você conversa sobre a Bíblia com outras pessoas? Aqui no meu condomínio, por exemplo, eu tenho um vizinho que a gente sempre está conversando sobre a Bíblia, um casal, e é muito bom, sabe? Eles são evangélicos, eu sou católica, mas a gente se respeita muito, a gente sempre está conversando, porque tem verdades, né, que a gente acredita que está muito assim, coerente com aquilo que a gente estuda, com o que a gente fala, com o que a gente vai à missa. Eu geralmente vou à missa aos domingos, então é muito gostoso, sabe? Hoje eu já não participo mais em grupo de jovens, mas quando tem algum retiro e eu quero participar, eu vou, porque eu acho muito importante. E é muito, assim, é um refrigério para a alma, sabe? A gente sai de lá leve, a gente fica imerso ali com todo mundo em algum tema da palavra de Deus, né? O mesmo pensamento, o mesmo coração, sabe? E é muito bom mesmo. Eu falei para vocês sobre vários canais aqui que tem, é só procurar aqui que você vai encontrar, mas se você ainda não caminha, não começou a caminhar junto com Jesus, no meu caso junto com Maria, com Deus, é importante que você peça orientação para pessoas mais velhas, assim, de caminhada, tá bom? Para que você não caia aí em falsos profetas, é muito importante isso. Eu gosto sempre de trazer palavras também, eu tenho vontade de trazer alguma coisa aqui no canal, então vamos ver aí as outras reflexões que virão futuramente. Se você gostar, você já deixa por aqui, tá bom? Que a gente vai conversando também. Uma coisa que é super importante, gente, é que tem muitas pessoas que falam assim, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, Deus falou com fulano, não falou com ciclano, ele não fala comigo, eu tô precisando muito que Deus fale comigo. E aí uma das coisas que eu aprendi é que Deus fala com a gente através da Bíblia. Então as palavras dele são aquelas que estão ali. Então se você lê a Bíblia, ele vai falar contigo, sabe? Ele vai saber que você está o buscando, que você está abrindo seu coração, porque ele só entra no seu coração e na sua mente se você deixar, porque ele é muito educado. E ao contrário de algumas coisas aí ruins nos ares, né, que entram intrometidas assim, não pedem nem licença, já vão entrando. Deus não é assim. Então ele vai entrar no seu coração se você deixar, e ele vai fazer morada.
Eu queria perguntar para vocês estão sabendo do The Chosen? Eu vou deixar um link aqui também na descrição que fala sobre esse evento. Ele é um financiamento coletivo de pessoas ao redor do mundo, tem uma pessoa que encabeça isso, são vários cristãos pelo mundo aí que estão fazendo uma série, ele é totalmente gratuita, você baixa o aplicativo, no meu caso eu baixei no Play Store e você já consegue ver pelo celular mesmo, e lá eles estão contando toda a história ali, da parte dos apóstolos, sabe? Como é que Jesus chamou a cada um. E, gente, é lindíssimo, sabe? Eu vou deixar aqui se você quiser ver também. Se eu conseguir encontrar pela Amazon, eu deixo aí o link também da Bíblia da Ave Maria, se alguém desejar comprar, tá bom? Aí, se quiser comprar com o meu link, também tá por aqui. E o que mais que eu ia falar pra vocês? Lembrei. Eu escuto todos os dias no Colo de Jesus e Maria, que é aqui eu escuto pela Rádio Capital no aplicativo, tem no Colo de Jesus e Maria, das 8 às 9, com o Padre Marcelo Rossi. E aí ele faz ali oração, tem as pessoas falando sobre os clamores, dando testemunho, e aí ele faz uma oração, leva a gente no colo de Jesus e Maria, né, dentro da oração, e é muito lindo, gente, é muito gostoso, é muito benéfico pra gente já começar o dia bem assim, e lendo a Bíblia, né, lógico. Chegou a hora da gente refletir mais um pouco. E a reflexão de hoje está em Filipenses 4, nas recomendações diversas, no capítulo 4, versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. E por que eu li essa passagem aqui da Bíblia? Porque o Padre Marcelo sempre fala isso pra gente, o Padre Fábio também, né? É importante, gente, a gente colocar coisas boas dentro da nossa cabeça. Então, além do livro da Bíblia, a gente colocar todas as coisas boas que aconteceram, que Jesus fala com a gente, para quem crê, é importante que a gente também leia coisas benéficas, sabe? Tomar cuidado com as coisas que a gente lê. E eu procuro fazer isso, né? Então sempre procuro tirar algo de bom ali das minhas leituras, das coisas que eu escuto, das músicas que eu escuto, das séries que eu vejo. Hoje eu já não vejo tanta coisa como eu via antigamente, porque me fazia mal. Por exemplo, filme de terror, não gosto, não vejo. Meu esposo, não sei se ele é muito fã, mas acho que ele já via, eu não sei se ele vê mais, só que se ele estiver vendo alguma coisa que eu acho assim, nossa, não dá, eu saio ali do ambiente, sabe? Ou então vou fazer outra coisa, eu não fico ali escutando. Porque cada um, né? Cada um preza pela sua vida, cada um preza pela tua experiência, e eu prezo pela minha, assim como eu peço para vocês prezarem pela de vocês também, porque a gente precisa aqui, conforme as escrituras dizem, que é importante, sabe, a gente colocar para dentro do nosso coração, da nossa mente, coisas boas, leituras boas. E se você gostou do vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, deixe seu like e recomende para quem mais você gostar. Um super abraço e até mais. Tchau!